Bom dia, meus irmãos. Que bom nós podermos começar o nosso domingo na presença de Deus para engrandecer o seu nome, para colocar diante dele a nossa vida, para louvar o seu nome e, sobretudo, para aprender dele nessa manhã. Que esse momento seja um momento de muita bênção na sua vida, onde você possa ouvir a voz de Deus, possa guardar no seu coração e possa praticar no seu dia a dia. A lição de hoje é a lição de número 11. Você que está com a sua revista, mantenha ela aberta para a gente acompanhar todo o conteúdo e tirarmos algumas lições nesta manhã. Mas antes, nós vamos fazer mais uma oração. Feche seus olhos, acalme seu coração. Se você está aqui nessa manhã, é porque Deus te trouxe aqui em vitória, Ele te acompanhou na semana e Ele te trouxe aqui para falar com você nesta manhã. Senhor, muito obrigado, Pai, por estarmos na Tua casa, por estarmos na Tua presença. Neste momento que iremos estudar a Tua palavra, pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito, ilumine, ó Pai, as nossas vidas, os nossos corações. Desvende, Senhor, os nossos olhos, para que possamos, ó Deus, enxergar claramente a Tua grandeza, a Tua presença, a Tua soberania sobre o mundo, sobre as nossas vidas e sobre tudo que acontece. Colocamos diante do Senhor cada pessoa que o Senhor mesmo trouxe aqui nesta manhã, esteja abençoando cada um, e aqueles, ó Pai, que por alguma razão não estão aqui nesta manhã, o Senhor também esteja acompanhando, abençoando, cuidando, fortalecendo, para que a Tua companhia esteja na presença deles também. Oramos assim em nome e por amor de Jesus. Amém. O nosso texto base, ele é Salmos capítulo 110, versículos de 1 a 7. Mas eu gostaria de, para efeito de introdução, fazer algumas considerações. O livro de Salmos, que nós estamos praticamente encerrando os estudos, nós temos mais 2 lições. Além da lição de hoje, nós temos mais 2 lições. O livro de Salmos, ele tem algumas características que eu gostaria de destacar aqui para vocês. O livro de Salmos, ele é composto por 5 grandes livros, ou por 5 livros. E ele está dividido do capítulo 1 até o capítulo 41, o primeiro livro. Depois, 42 a 72, o segundo livro. De 73 a 89, o terceiro livro. De 90 a 106, o quarto livro. E aí encerra o quinto livro de Salmos, de 107 a 150. O livro de Salmos também, ele aborda alguns temas que eu gostaria de destacar para vocês nesta manhã. Didática, salmos de ensino e instrução, capítulo 1, Salmo 1. Ético, salmos que ensinam princípios morais, Salmo 15. Vale a pena você ler. Arrependimento, salmos expressando a tristeza pelos pecados que foram cometidos, Salmo 51. Ação de graças, salmos de louvável gratidão a Jeová por bênçãos, Salmos capítulo 100. Salmos de sofrimento, salmos que expressam clamores e sofrimento em aflição, Salmo 102. E também
salmo, tema de louvor, Salmo 103, salmos de louvor, começando, terminando com aleluia. E os salmos de hoje, ele é considerado um salmo messiânico, como já foi dito e destacado nas lições anteriores. O que é o salmo messiânico? São salmos que se referem a Cristo, salmos que se referem à vinda de Cristo. E esses salmos, nós temos dois que falam claramente, que é os Salmos capítulo 2 e os Salmos 110, que nós vamos estudar hoje. Esses dois salmos, principalmente o Salmo 110, ele é um dos salmos mais citados no Novo Testamento, especialmente no livro de Hebreus. Até o capítulo 7, você vai, na medida que você for lendo e estudando, ele vai levar você aos Salmos 110. Nós vamos no final da lição fazer um pequeno recorte de Hebreus, para que a gente consiga fazer esse link, essa associação com os Salmos 110. Podemos também dividir o livro de Salmos em duas grandes frentes, ou duas grandes partes, sendo poemas de lamentação. Nós vamos ver isso muito no livro 1, livro 2 e livro 3, que vai do capítulo 1 até o capítulo 89, são poemas de lamentação. É claro que você, na medida que for lendo, você vai encontrar também salmos de louvor, salmos de gratidão, mas grande parte dos salmos, do livro 1 ao livro 3, ele vem trazer poemas de lamentação, que é orações, expressão de dor, sofrimento, aflição, onde o salmista mostra quão ruim o mundo é, e assim pede para que Deus faça algo, pede a intervenção de Deus. E do livro 4, que começa a partir dos Salmos 90, até o 5º, 150, nós vamos perceber poemas de louvor. Traz o que há de bom no mundo e nos mostra de forma clara a grandeza de Deus e o que Ele já fez em favor das pessoas que, reconhecendo a sua grandeza, agradecem a Deus. Então, o livro de Salmos, ele tem essas duas divisões, né? Queria destacar para vocês nesta manhã. Sendo assim, o livro de Salmos é um livro de oração. Eu acredito que todos nós aqui, quando passamos por alguma aflição, por alguma ansiedade, por alguma tristeza, por alguma decepção, quando os medos querem tomar conta do nosso coração, nós recorremos muito ao livro de Salmos, porque Salmos, ele fala claramente aquilo que nós estamos sentindo. O livro de Salmos traz as palavras certas aos nossos lábios para que possamos falar com Deus e assim abrir o nosso coração diante de Deus. Então o livro de Salmos, ele é um livro de oração. Salmos é um livro de louvor, adoração, de fé e esperança para as nossas vidas. Bom, vamos abrir as nossas Bíblias no livro 110 de Salmos e vamos fazer a leitura. E aí daremos sequência
pela nossa revista. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamento. Como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou, não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. A introdução da revista, ela destaca 2 pontos importantes. Primeiro, os livros 3 e 4 dos Salmos retratam em orações e canções o cenário desolador na história de Israel, aonde cita a Nabucodonosor pegando aquele povo para ser escravo do seu reino. E aquele povo então é retirado à força das suas terras e vai para uma nova terra, um novo reino. E aquele povo passa por algumas dificuldades. O ponto que eu gostaria de destacar aqui é que isso aconteceu com o povo de Deus, porque o próprio povo de Deus, em desobediência a Deus, levou que isso acontecesse. E dois grandes pontos mostra o que levou Nabucodonosor a retirar aquele povo e levá-los como escravo e serem exilados. Primeiro, o povo, ele se voltou à idolatria. Segundo, o povo, ele se voltou à apostasia. Ou seja, o povo abandonou a fé em Deus e se voltou à idolatria. Isso causou o exílio do povo de Deus. Os profetas avisaram os reis desses 2 pecados, desses principais 2 pecados. Mas os reis não deram ouvidos. E por conta disso, pela desobediência, por virar as costas para Deus, eles foram exilados. E assim Deus trata a vida daquele povo. Assim Deus ensina aquele povo para que volte-se para Deus e caminhe em sua direção. E quando nós olhamos para os dias de hoje, se olharmos para o mundo, nós vamos encontrar o quê? Desespero, aflição, perdição. O mundo hoje está em guerra. O mundo hoje busca os seus próprios prazeres, incansavelmente. As pessoas buscam o sucesso, como foi destacado aqui no início, incansavelmente, e vira-se as costas para Deus, as suas idolatrias. Porque idolatria não é só levantar
Não, idolatria é mais amplo. Idolatria pode ser tudo aquilo que substitui a presença de Deus na minha vida. E foi isso que aconteceu com o povo até ser exilado. Mas se nós olharmos para Cristo, aí nós teremos esperança, perdão e salvação. A introdução destaca também no terceiro parágrafo. Esse salmo é importante porque retrata a exaltação do Messias de Deus. O Salmo 110 é um dos principais textos responsáveis por nutrir a esperança do surgimento de um rei davídico que cumprisse a aliança do Senhor como Davi. Embora esse salmo retrate a ascensão de Davi ao trono, por volta de 1010 a.C., os elementos que compõem apontam para um futuro escatológico, ou seja, algo que irá acontecer. Escatológico, algo sobre o fim dos tempos. Nele, Davi, ou um descendente de Davi, Cristo, não governará apenas sobre Israel, mas também sobre todas as nações e colocará seus inimigos sob seus pés. Assim como o povo de Deus ficou sem um rei por conta da sua desobediência, por conta da idolatria e da apostasia, era necessário que Deus, o Senhor, enviasse um rei, descendente de Davi, para que fosse a nossa esperança, o nosso perdão e a nossa salvação. E esse rei, ele não só governará Israel, mas governará todas as nações. Esse rei governará todas as nações. Volte-se para o versículo 1 do Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aqui, nesse primeiro versículo, é interessante que nós temos aqui um diálogo. Observe, disse o Senhor, com S maiúsculo, referindo-se a Yahvé. A lição trata isso, que é o nome sagrado de Deus. Então é o próprio Deus, o Deus da aliança, está tendo um diálogo aqui. Com quem? Com o Senhor, agora com S minúsculo, em referência a Adonai, outro nome de Deus. Então, o entendimento que nós temos aqui é que Deus Pai, o Deus da aliança, está tendo um diálogo com o Deus Filho. Deus Pai tendo uma conversa com o Deus Filho. E esse Deus Pai, o Deus da aliança, ele está trazendo aqui algumas afirmações importantes para o Deus Filho. E ele diz o seguinte: assenta-te à minha direita. Assenta-te à minha direita. E, embora isso seja de fácil entendimento, você colocar alguém
sentado à sua direita, ele tem alguns significados muito importantes. E a revista traz para nós essas informações. Eu vou tomar uma água aqui, estou com a boca seca. Na parte B do tópico 1, destacamos algumas possibilidades. O rei assentar à direita de Deus. 2. O assento à direita é uma posição de honra. 3. O assento à direita é também uma posição, de certo modo, de descanso. Vamos seguir a revista. A imagem aqui é que o rei de Israel se assentará em um trono tão elevado como o do Senhor, que se assenta nos céus. Logo, ao se assentar nesse trono, ao rei de Israel é dado o governo, não apenas sobre a sua própria nação, mas absolutamente sobre toda a terra. No momento em que se assentar à direita de Deus, será cumprida a promessa divina feita a Davi desde o princípio. Um descendente davídico estenderá o seu reinado sobre todos os povos. Vamos voltar aqui no Salmo 2. Salmos 2, versículo 4 diz: ri-se aquele que habita nos céus, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhe há de falar no seu furor, os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Em segundo lugar, o assento à direita é uma posição de honra. Termina dizendo que é quando o Senhor se põe à direita do pobre, que ele o livra daqueles que o acusam, de modo semelhante que os acusam geralmente em postos à direita daquele que sofria a acusação. Então, a posição de Cristo à direita de Deus, ele tem essa ideia de ser advogado do seu povo. Então ele senta na posição de honra para governar, ele senta na posição para defender, para ser o advogado junto ao Pai, porque ele fala direto com o rei, ele faz contato direto com o rei. Logo, essa posição à direita, especificamente de Deus, é um lugar de honra, pois quem ali se assenta pode dirigir diretamente a Deus. Por fim, quem se assenta à direita também tem um lugar para repousar os pés, mesmo que ainda esteja sendo construído com os inimigos do rei. De modo algum, quando o rei se assenta junto de Deus, ele descansaria de suas obras. Então aqui também nós temos uma lição que, embora essa posição de sentar ao lado do rei, ele traz também a ideia de descanso, ele continua governando. As pessoas podem pensar que, por algum momento, olhando para o mundo, olhando para o caos do mundo, pode parecer por algum momento que não tem alguém governando. Existe um rei que está sentado do lado do Pai e ele continua
governando. Embora Deus tenha descansado no 7º dia, e isso é um princípio para as nossas vidas, Ele descansou da criação, de fazer do nada e criar algo, mas Ele continua sustentando as suas criaturas. Ele continua guiando, Ele continua governando. Embora Deus esteja assentado ao lado do Pai, Ele continua governando. Nada escapa dos olhos do Pai. Por isso nós não devemos temer, porque quando nós olhamos para o mundo, desespero, aflição, insegurança, guerras, perdição, e aí dá a ideia que não tem ninguém governando. Parece que nós entramos num ônibus sem freio e ele está descendo ladeira abaixo. Deus não descansa. Deus continua governando. Nada está acontecendo por acaso. Existe um governo, existe uma direção. A sua vida não é um ônibus sem freio. Deus está cuidando da sua vida. Deus está governando o seu povo, assentado à direita do rei. Tópico 2. O direito do rei. Eu queria destacar aqui também, ainda no versículo 1, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Esse até, ele tem uma relação com um determinado tempo. Ele tem uma relação com um período. Todos nós temos um período de vida aqui na terra. Nós não sabemos quanto tempo ficaremos por aqui. Para cada um, Deus tem o seu tempo. É super importante que nós estejamos atentos para remir bem o nosso tempo. Porque o Senhor, o Deus Pai, está com Deus Filho, e Ele voltará, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos pés. Existe um percurso aqui. Esse ônibus não está desgovernado, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então há um tempo determinado para a volta de Cristo. E nesse tempo que nós estamos tendo, nós precisamos nos colocar na presença do Rei. Nós precisamos adorar ao Rei. Nós precisamos colocar a nossa vida diante do Rei, sabendo que Ele governa, sim, as nossas vidas. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder. O que é esse cetro? Esse cetro, ele é uma espécie de um bastão. Pode ser de madeira, pode ser de prata, pode ser de ouro. E ele traz essa ideia de governo. Ele traz essa ideia de poder. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu povo. Eu queria fazer também uma associação aos Salmos 18. Quero pedir para você voltar um pouquinho.
Na verdade, não é o Salmo 18. É aquele salmo que fala que desde Sião o Senhor abençoará as famílias, o povo. Lembra aí, Neto? Essa referência? Mas tudo bem, não tem problema. Vamos seguir. Tópico 2, voltando para o tópico 2, o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Aqui é interessante a gente destacar que o Senhor, ele domina, ele governa não só o seu povo, mas também os seus inimigos. O Senhor é soberano sobre todas as nações. E essa é a ideia aqui. Os reis terrenos, ele reina uma determinada nação, um determinado país, um determinado povo. Mas o rei, o grande rei, ele domina o seu povo e também os seus inimigos. Muitas vezes a gente olha alguns reis fazendo coisas assim, absurdas, né? É difícil até de compreender tanta maldade que existem. Vocês devem ter visto ontem lá o bombardeio de Irã para com o povo de Israel, e a gente fica, como que pode isso? Deus continua governando o seu povo e todas as nações. Versículo 3: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. No dia do teu... Oi? É isso mesmo, Salmo 128, só vou abrir um parênteses aqui então. E diz assim, o versículo 5: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Então, o Monte Sião tem essa ligação com um determinado lugar, com a bênção de Deus. E esse cetro que foi entregue a Jesus, ele veio do Monte Sião, com essa ideia de bênção, que Deus está cuidando, que Deus está governando o seu povo. Vamos caminhar aqui para o tópico 2, o tópico 3. Queria tirar algumas lições aqui do tópico 3, olhando ainda para o texto bíblico. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Qual que é a mensagem principal aqui? É o triunfo de Cristo, o triunfo do Rei. A vitória, ela é certa. Nós não estamos vivendo um momento onde nós não sabemos o que vai acontecer. Nós já sabemos o que vai acontecer. Cristo nasceu, Cristo viveu, Cristo morreu pelos nossos pecados para
para a nossa remissão, Ele morreu, ressuscitou, e Ele foi preparar lugar para nós, junto ao Pai. E Ele voltará buscar o seu povo. E naquele dia, o povo se apresentará voluntariamente. Nem todos, mas o povo de Deus irá se apresentar de forma voluntária, reconhecendo a grandeza de Deus. No dia do seu poder. Que dia é esse, no dia do seu poder? É o dia do julgamento. O dia do seu poder é o dia do julgamento. Com santos ornamentos. Aqui é interessante também que o povo de Deus, assim como noiva com ornamentos, puro, preparado, vai encontrar-se com o rei. Vai encontrar-se com o rei. Como o orvalho emergido da aurora serão os teus jovens. Aqui a ideia de jovens é aquele texto em Isaías que os jovens se cansam, se fatigam, mas aqueles que esperam no Senhor permanecerão. É o vigor. O jovem na ideia da esperança. O jovem aqui na ideia de que, caminhando para o final da vida, para o final da batalha aqui na terra, há esperança, há vigor ao encontro do Rei. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem Melquisedeque. Então, a ideia aqui é que o Senhor reafirma, Ele reafirma que o Senhor, o Rei, Ele é sacerdote e Ele governa para sempre. Ele salva o seu povo, Ele livra o seu povo e Ele governa o seu povo. Então Ele é rei e sacerdote. Vamos caminhar para o tópico 4. Como o Novo Testamento interpreta o Salmo 110. Cristo ascendeu aos céus e assentou à direita de Deus após a sua morte e ressurreição. Os apóstolos e escritores do Novo Testamento interpretaram esse texto como sendo a predição do momento em que Cristo ascendeu aos céus e se assentou à direita de Deus após a sua morte e ressurreição. Vamos abrir em Marcos 16, versículo 19. Marcos 16, 19. E diz assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu
e assentou-se à destra de Deus, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Atos 2, 25. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. 33. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. O autor aos Hebreus é o que mais enfatiza esse texto. Para ele, Cristo foi perfeito sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, Hebreus 5, 8, 10, que ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito, assegurando a purificação dos nossos pecados e aguardando até que os inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Assim, depois de sua grande obra ou batalha contra a morte, Cristo ressuscitado ascendeu aos céus e se assentou à direita de Deus, de onde também intercede por nós. Se antes Satanás, como acusador, tinha acesso à presença de Deus, talvez pondo-se à direita, agora esse local está ocupado por aquele que João chama de advogado junto ao Pai. Queria destacar também que nós não venhamos dar motivos na nossa caminhada para que Satanás venha a ser acusador das nossas vidas. Que uma vez com Cristo possamos combater o bom combate e não venhamos abrir margem para que Satanás venha acusar você de algo. Busque viver em santidade com Deus. Esse é o nosso grande desafio como cristãos, viver em santidade na presença de Deus, de tal forma que a gente não abra margem, que a gente não dê motivos para que Satanás venha acusar, porque ele já foi vencido naquela cruz. Cristo já venceu, Cristo reina, e um dia ele julgará o seu povo, um dia ele fará justiça, e não somos nós que faremos justiça, mas Cristo fará justiça naquele dia. Então, quando alguém afronta você, quando alguém há divergências com você, quando alguém te prejudica, quando alguém te magoa, quando alguém acende a ira em você, não faça justiça com as próprias mãos. Porque não é você que vai fazer justiça, e sim Cristo Jesus. Então você tem que levar a Ele para que Ele faça a justiça.
Alguém gostaria de fazer algum comentário antes da gente caminhar para a conclusão? Uma coisa bem interessante que a gente vê nas lições é como Cristo está, né, em todos os lugares nas Escrituras, e como nós vamos aprendendo um pouquinho mais à medida que vamos vendo estes salmos, a ligação com o Novo Testamento. E neste salmo especificamente nós podemos ver ali, né, Cristo sem pecado, aquele que venceu, aquele que luta por nós, aquele que separa, né, os seus, também o Deus que é irado contra os maus. Então as Escrituras trazem, todas as vezes que nós lemos uma passagem, a gente já remete a várias outras passagens, né, quando aprendemos assim. E quanto mais a gente estuda, mais a gente vai lembrando isso, né? E as lições, como a gente tem falado, elas têm bastante conteúdo, né? Tantos detalhes ali que não dá tempo, se fosse falar todos. Só os textos do Novo Testamento, remetendo a Cristo, é algo que com certeza nos alegra muito. O Salmo 73, ele traz um relato da prosperidade dos ímpios. Depois vale a pena você ler em casa com tranquilidade. E aí eu estou caminhando já para o final. E aí traz mais uma vez essa ideia de que não há governo. Há mais uma vez, quando a gente lê esses salmos, que as coisas estão descontroladas. Parece que não há um rei, parece que não há esperança. Temos nesse salmo uma declaração impactante, mas eu quero dizer que Deus julgará todos os seres humanos a que se consideram acima dos outros, que espalham maldade, que espalham mentiras, que desprezam as pessoas, que espalham ao invés de unir. Deus está no controle. A história tem uma direção. A história tem um final vitorioso. Cristo Jesus triunfa e continuará triunfando. O Rei Jesus governa não só o seu povo, como também os seus inimigos. A história tem redenção por meio de Cristo Jesus. Por isso que ele é considerado rei e sumo sacerdote, por conta da redenção. Pelas nossas próprias forças, pelas nossas próprias vontades, nós não teríamos condições nenhuma de chegar a Deus. Mas Cristo Jesus se fez carne para que nós pudéssemos ter livre acesso ao Pai. A história terá um julgamento. E eu queria destacar 3 princípios importantes: Deus como Criador, Deus como Redentor e Deus como juiz. Cristo é o nosso advogado junto ao Pai. Aplicação: somos chamados a nos envolver nas batalhas do Messias. Somos chamados a nos envolver nas batalhas do Messias, como evangelização, contar para as pessoas aquilo que Cristo fez nas nossas vidas, adoração, santidade, relacionamentos sinceros. Nós somos chamados a servir. Somos chamados a servir. A Ele foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. Ele governa o seu povo e os seus inimigos. Vamos orar?
Pai querido, muito obrigado por esta lição, muito obrigado pelas palavras que estudamos. Pedimos ao Pai que o Senhor nos dê compreensão das Tuas palavras, que o Senhor abra os nossos olhos para entendermos mais e mais de Ti, para que possamos, ó Pai querido, dedicar mais tempo em conhecer a Ti e, conhecendo a Ti, ó Pai, possamos ficar mais parecidos contigo. Abençoe, ó Pai querido, as nossas vidas, coloca no nosso coração, Senhor, o desejo de estar sempre na Tua presença. Não desista de nós, ó Pai, não nos abandone, traga-nos, ó Deus, até o Teu altar, até a Tua presença, dia após dia, e fale, Senhor, aos nossos corações. Abençoe a nossa igreja, abençoe essa escola dominical, abençoe, Pai querido, todos os trabalhos que estão sendo realizados. Queremos Te agradecer por esta grande oportunidade de começar o domingo na Tua presença. Obrigado por essa oportunidade de estudo, de adoração, de louvor, principalmente de comunhão e de aprendizado da Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém.